Capítulo 117. Livros e folhetos. A circulação adequada e a distribuição de nossas publicações é um dos mais importantes ramos da presente obra. Pouco pode ser feito sem ela. Nossos pastores podem fazer mais em prol dessa obra do que qualquer outra classe de pessoas. É verdade que há poucos anos, muitos de nossos pregadores estavam levando o assunto da venda de livros muito além. Alguns deles acrescentavam ao seu estoque de venda não apenas publicações de pouco valor, como também mercadorias inúteis. Eles agora adotam um ponto de vista contrário do que publiquei no testemunho número 11 sobre a venda de nossas publicações. Um de nossos pastores no estado de Nova York, que não tinha sobre si pesada carga de trabalho e havia trabalhado como vendedor, tinha consigo uma boa variedade de publicações. Resolvendo não vender mais nada, escreveu ao escritório dizendo que as publicações estavam disponíveis. Isso está errado. Eis aqui um trecho extraído do testemunho número 11. A responsabilidade pela venda de nossas publicações não deve repousar sobre os pastores que trabalham pregando e ensinando. Seu tempo e energia precisam ser reservados para que possam empregá-los nas séries de reuniões e não em vender nossos livros, os quais podem ser apropriadamente apresentados ao público por aqueles que não têm a responsabilidade de pregar a palavra. Ao penetrar novos campos, é necessário que o pastor leve consigo nossas publicações para oferecer ao povo. Pode também ocorrer em certas circunstâncias que seja preciso vender livros e negociar pelo escritório de publicações. Mas tal trabalho deveria ser evitado quando puder ser feito por outros. A primeira porção desse trecho é qualificada pela última. Para ser um pouco mais definida, meus pontos de vista referem-se a pastores como Andrews, Waggoner, White e Loughborough, que têm sobre si a responsabilidade da supervisão da obra e, consequentemente, uma carga extra de trabalho, preocupações e cuidados, especialmente das reuniões campais e as da associação geral. O parecer foi dado para corrigir aqueles que em tais encontros dessem da dignidade de sua obra para distribuir à multidão mercadoria que não tem qualquer ligação com a obra. Nossos pastores, que desfrutam bom estado de saúde, pode, com grande propriedade, empenhar-se no devido tempo na venda de nossas importantes publicações. A venda e a circulação dessas obras, conforme foi dito recentemente a nosso povo, exigem vigorosos esforços neste tempo. Em 4 semanas, em nossa viagem pelos condados de Gratiot, Saginaw e Tuscola, meu marido deu aos pobres e também vendeu livros no valor de $400. Primeiramente, ele expõe diante do povo a importância dessas publicações. Então, dispuseram-se a adquiri-los tão prontamente quanto ele, com auxílio de outros, podia atendê-los. Por que nossos irmãos não se comprometem liberalmente com o fundo pró-livros e folhetos? E por que nossos pastores não se empenham intensamente nessa obra? Nosso povo veria que essas publicações são justamente o que se precisa para auxiliar as pessoas em necessidade. Eis a oportunidade de investir recursos de acordo com o bendito plano de liberalidade. Podemos algumas vezes ler os homens quase tão claramente quanto lemos livros. Há alguns entre nós que aplicam entre $100 e $1.000 ou mais no Instituto de Saúde e têm investido apenas de $5 a $25 na grande empreitada da publicação de livros, periódicos e folhetos, os quais apresentam verdades que têm a ver com a vida eterna. Um supunha que o investimento era lucrativo, outro, como podemos ver da pequenez do compromisso, achava-o pura perda. Não devemos nos calar sobre esse assunto. Nosso povo se porá à altura dessa obra. Os recursos virão. Dizemos aos que são pobres e querem possuir esses livros: mandem seus pedidos com a declaração de sua condição econômica. Nós enviaremos a vocês um pacote de livros contendo os 4 volumes de Dons Espirituais, Apelo às Mães, Como Viver, Apelo à Juventude, Leituras Sabáticas e 2 grandes diagramas com chave de interpretação. Se vocês já tiverem alguns deles, digam-nos quais e enviaremos outros em seu lugar, ou encomendem somente os livros que não possuem. Mandem 50 centavos para pagar as despesas postais e nós lhe remeteremos um pacote de $5 e cobraremos $4 de fundo.
Nessa questão de benevolência em matéria de publicações, todos devem agir segundo o grande plano de liberalidade, tal como ocorre com a publicação e venda de Bíblias e folhetos americanos. Em muitos respeitos, a política dessas grandes sociedades é digna de imitação. A liberalidade é constatada em testamentos e doações e posta em prática em venda e doações de Bíblias e folhetos. Os adventistas do sétimo dia devem estar muito à frente delas na questão de publicações e em outras coisas. Que Deus nos ajude. Nossos folhetos devem ser oferecidos a centenas pelo preço de custo, deixando apenas uma pequena margem para as despesas de embalagem e postagem. Pastores e povo devem empenhar-se na circulação de livros, panfletos e folhetos como nunca antes. Vendam onde o povo tenha condições e esteja disposto a comprar. Onde não for possível, sejam os livros doados.